Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Better Call Sales. Dessa vez trazendo alguém muito especial para falar contigo, comigo e com todo mundo que acha interessante esse papo sobre jornada de compra. Hoje é um conteúdo muito interessante para a gente sair ali da nossa zona de conforto, do que a gente vem estudando há muito e muito tempo, que é essa parte de jornada de compra, e que muda desde que o mundo é mundo, né? Então, desde que há economia, que há troca, que há produto, essa jornada de compra, mesmo antes de existir dinheiro, vem mudando e vem passando por diferentes cenários. E, claro, se você ainda não sabe, o Better Call Sales é esse podcast que a gente traz bastante gente com autoridade no mercado para conversar olho no olho sobre aspectos fora da caixa, sobre alguns assuntos que tangem o universo de marketing, vendas e gestão também. Então, se você não conhece ainda esse projeto, eu te indico muito para se inscrever no nosso canal do YouTube e também deixar um curtir aí para a gente entender que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho. Se você tem alguma sugestão de tema, não deixe de entrar em contato com a gente para colocar aqui, que a gente vai atrás das melhores pessoas que estão aplicando na trincheira para te trazer esse conteúdo. E bom, sem mais delongas, hoje o papo é sobre como estruturar, proporcionar uma boa jornada de compra para os nossos clientes nesse mundo que vem mudando cada vez mais de maneira acelerada. Trago aqui hoje o CRO da Opens, o Francis. E antes de eu introduzir ele, ninguém melhor do que ele mesmo para se introduzir. Então, Francis, cara, primeiro, um prazer estar aqui contigo. É uma honra mesmo te receber aqui nesse palco, como a Ana Ju bem comentou agora há pouco. E conta um pouquinho sobre você, quem é o Francis, um pouco mais de quem é esse cara, e também da Opens, tá? Para quem não conhece a Opens, o que a Opens faz, qual que é a missão da empresa, tá bom? Show de bola. Prazer aí, né? Prazer, Eduardo. Sou aí Francis Silveira, como você mesmo falou, né? O diretor de receitas aqui da Opens, né? O cara que está sempre dorme e acorda pensando como que a gente faz para melhorar a experiência dos nossos clientes, naturalmente fazer os nossos clientes ganharem mais dinheiro e a Opens faturar mais também, né? Então essa é a minha missão aqui, né? Então para talvez me conectar com algumas pessoas que vão estar assistindo, vou falar de alguns hobbies, né? Que geralmente quando a gente fala de hobby, as pessoas começam a se conectar e a se identificar, né? Então, algumas coisas que eu faço, eu sou corredor de rua, né? Toda semana corro aí, participo de algumas corridas e tal. Agora participei da última maratona aqui em Florianópolis, que é uma coisa que eu gosto muito mesmo, e não só pelo esporte, mas é porque a corrida consegue me ajudar a oxigenar o cérebro, costumo dizer, né? Eu consigo percorrer muito melhor o meu dia, fazer as minhas coisas depois de uma corrida de rua. Então, geralmente, uma das primeiras coisas que eu faço no meu dia é praticar uma corrida de rua. Também gosto muito de música, né? Sou compositor, inclusive tem algumas músicas aí em Spotify e tudo mais, né? Mas mais como uma coisa mais filantrópica, né? Porque a gente está doando aí os direitos autorais das músicas. Mais alguns hobbies aí, vamos ver. Sou pai aí tenho 3 filhos, né? Uma menina de 18 anos, um garoto de 11 e mais um menino de 6 que vai fazer 7 semana que vem, né? E sou casado com a Karine e sou esse cara aí que vivo feliz e que gosta muito de conhecer pessoas, conhecer empresas e de contribuir aí, não só para as empresas, mas principalmente para as pessoas que são as pessoas que fazem as empresas acontecer. Legal, legal. Cara, eu acho que assim, tem muito em comum. Quero até ouvir as suas músicas depois, como é que funciona, etc. Eu tenho um canal no YouTube também, mas aí é de cover, tá? Composição ainda não joguei no mundo, não. Mas depois te mando também pra gente trocar nessa parte. E sobre corrida de rua, também gosto bastante de praticar. Tô mais na musculação hoje em dia para fortalecer o joelho depois de uma cirurgia de LCA. Mas a corrida também é algo interessante, né? Porque faz a gente pensar bastante, né, cara? É um momento que a gente tá ali consigo mesmo, pensando às vezes em nada, né? Esvaziando a cabeça e, tipo, mesmo assim, vem vários pensamentos legais. É um momento de se conectar, de alto rendimento, ali, de alta intensidade, que faz a gente pensar em muita coisa, né? É um esporte super interessante, assim, para você lidar consigo mesmo. E o que é a Opens, cara? Assim, como você define a Opens, o que ela faz, qual que é o propósito dela, enfim, como que vocês vêm ajudando os clientes de vocês?
Legal. Então, a Opens é uma das minhas paixões aí, né? A nossa empresa já tem 20 anos de mercado, né? E a Opens, a gente, desde sempre, a Opens trabalhou conectando as pessoas, desde sempre. Né? Então, mesmo quando nós trabalhávamos com infraestrutura de rede, né, nós já estávamos conectando as pessoas através de servidores de e-mail e assim por diante. Né? E nós continuamos fazendo isso hoje, mas como você mesmo comentou no início, a tecnologia, tudo vem avançando muito, né? O jeito das pessoas comprarem vem avançando. E a gente ficou cada vez mais focado na parte de atendimento, né? E o momento é muito propício porque muito se fala, né, sobre a experiência de atendimento dos clientes, né, sobre a jornada de atendimento de um cliente. E nós estamos inseridos, a nossa ferramenta, o nosso produto chamado Unique, ele está inserido nesta jornada de atendimento ao cliente. Então, hoje os nossos principais clientes, nós ajudamos esses nossos principais clientes a atenderem melhor os seus clientes, a tirar a fricção do atendimento, né? Aquelas coisinhas chatas, assim, vamos, agora como cliente, né? Falando como cliente. Tem coisa mais chata do que você ligar para uma empresa e escutar toda uma URA com 6 opções de atendimento? E daí você, quando chega na sexta, você nem lembra mais qual era a primeira? Tem coisa mais chata de que você passar 3 minutos explicando para uma pessoa um problema e daí essa pessoa diz que não é ela que resolve o problema, transfere para outra pessoa que nem sabe quem é você e pergunta tudo novamente? Tem coisa mais chata do que isso? Não tem, né? Então a gente trabalha para Insuportável, velho. tirar isso. A gente está trabalhando para eliminar essas coisas do mercado para que as empresas tenham uma relação melhor com seus clientes. Que incrível. Isso aí talvez é uma das coisas mais chatas mesmo, que a gente sempre tá brigando e todo mundo fala mal, acho que já tem, assim, muito tempo, né? E é um trabalho que, assim, é árduo, né? Porque às vezes eu vejo muito que os empreendedores, no geral, as empresas, enfim, telecom, qualquer cenário, tá? Isso não é particular de telecom, não. Mas ficam muito viciados nos processos internos, né? E poucos... Fala muito sobre a experiência do cliente, etc., mas, tipo, na hora de implementar isso, fica muito distante, né? Então, acaba que a gente tem esse gap aí entre essas duas partes. E agora, quando a gente traz isso nessas mudanças, a gente vê a implementação disso em experiência do usuário, esse tipo de coisa. Cara, o que você vê assim de maiores erros das empresas, agora falando do lado do ponto de vista das empresas mesmo, sabe? Implementando o processo, enfim. O que você vê no dia a dia como CRO e vendo os clientes de vocês também que chegam antes de implementar a solução da Unique, que a galera mais erra, assim, nessa parte de experiência do usuário, cara? Então, number one, né? E você trouxe aí, acabou de falar sobre ela. Você falou agora sobre esse maior problema. As empresas fazem os processos de atendimento olhando para a própria empresa. É o erro número um, né? Então, quando eu faço um processo para melhorar só a minha empresa, não pensando no cliente, então o que eu quero fazer? Não, eu não quero ter muitas pessoas no meu atendimento, porque contratar pessoas custa caro, então eu vou colocar uma URA para o cliente tentar resolver a vida dele sozinho. Tá aí o problema, porque eu estou pensando somente na minha empresa, eu não estou pensando em quem sustenta a minha empresa, que é o cliente. Então, esses processos de atendimento, eles precisam ser pensados na visão do cliente. E é justamente o contrário que as empresas costumam a fazer. E é por isso que nos últimos 3 anos, CX, né, que é Customer Experience, e a própria questão de todas as empresas aí que trabalham com serviços recorrentes, né, terem uma pessoa de CS, né, que é responsável pelo sucesso do projeto. Por isso que essas coisas estão ganhando tanta relevância, por isso que as empresas, as grandes corporações, você pode olhar, tem equipe de CS, tem a pessoa de CX que está agora responsável pela experiência do cliente. Por quê? Porque essa é a coisa mais importante agora. A maioria dos serviços virou commodity. Né? A Nectar tem os seus concorrentes, a Opens tem seus concorrentes, todo mundo, nós temos os nossos diferenciais, mas tem a parte que é commodity, né? 60% da solução, todas as empresas que vendem o produto têm essa parte. Mas o que nos diferencia de verdade mesmo? É o atendimento, é a experiência que eu dou para o meu cliente. Então, quem não está olhando para essa experiência já ficou para trás.
porque as grandes corporações começaram a fazer isso há 4, 5 anos atrás. E agora isso já virou uma. Os clientes já criaram uma expectativa, né? Então, a pessoa, quando ela está entrando em contato com uma empresa, vou dar um exemplo, tá? Sou cliente da Opens e estou acostumado a ligar para a Opens, e quem me atende sabe quem eu sou e sabe qual foi o último assunto que eu tratei. Isso é que eu estou acostumado isso é que acontece comigo como cliente da Opens. Aí eu vou ligar para um escritório de advocacia, por exemplo, e quando eu ligo para o escritório de advocacia, eu fico 2 minutos esperando para ser atendido. Quando eu sou atendido, a pessoa não sabe quem eu sou. Eu explico tudo para a pessoa, ela não é ela me transfere para outra e eu não tenho meu problema resolvido e ainda tenho que explicar tudo de novo. Então, quer dizer, como cliente da Opens, eu criei uma expectativa de já ser melhor atendido. Então, não é uma novidade mais para o cliente, ele já espera ser melhor atendido. Então, quem não proporciona esse atendimento melhor acaba ficando para trás. Né? Então, o principal erro hoje das empresas é estar olhando para a experiência, olhando para dentro da empresa, para os meus processos, como que eu faço para economizar dentro dos meus processos, ao invés de olhar para o cliente. Né? Principalmente as empresas que estão investindo aí em marketing, Google Ads, Facebook Ads, que estão cometendo erros gravíssimos, né? Botar de bot, né? Por exemplo, vou botar um bot para atender o meu cliente com 6, 7 perguntas, cara. É rasgar dinheiro, simplesmente, né? E é curioso quando que você fala isso, vai lembrando de várias experiências assim que a gente passa, e até aproveitando esse gancho de, cara, o cliente quer ser atendido da forma como ele espera ser atendido, não da forma como você acha que ele tem que ser atendido. Essa que é uma grande diferença, né, que eu vejo que as empresas às vezes deslizam muito nessa parte. E aí cria-se um estigma também, né, no final das contas, que é o seguinte: você vai ter uma empresa A que presta um serviço ruim de atendimento, você tem uma empresa B que também promove um atendimento ruim ao cliente, você tem uma empresa C que também promove um atendimento ruim ao cliente. Ou seja, vai criando-se estigmas por conta do consumo e etc. de várias empresas, que o atendimento normalmente é ruim. E aí existe até uma camada ali de clientes que já colocam no nível de consciência de que toda vez que ele precisar de um atendimento ou de um suporte, vai ser uma experiência ruim. E aí tem uma lógica que eu gosto muito de trabalhar, que eu reforço muito com o time aqui, até com um papo com alguns dos nossos clientes, que é, cara, pensa o seguinte, se você está no Brasil, com a solução no Brasil, você tem uma ótima oportunidade. É um país de, cara, mais de 200 milhões de habitantes, tem oportunidade para tudo quanto é lado, e mesmo se você tiver uma solução, e essa é uma objeção que eu escuto muito, principalmente em algumas trocas de, como é que eu me diferencio no mercado, que é, cara, você pode ter um produto que é igual ao do seu concorrente e cobrar mais caro, que se você proporciona muito mais serviço e uma experiência muito melhor de atendimento, pode ter certeza que você vai sair na frente. Então, isso é algo bem curioso que eu vejo poucas empresas implementando de verdade. Então, assim, cara, o que é um bom atendimento, né? Vamos voltar pro básico. Pense em você mesmo. Bom atendimento é você ficar esperando, você demais, né? Ou você ter, tipo, uma resposta que é, consulta tal portal, sabe? Então, você vai no chat de suporte, por exemplo, e a pessoa te direciona para um link num site qualquer, numa central de ajuda, enfim, coisa do gênero, e efetivamente não te ajuda ali, parece que está te jogando de um lado para o outro. E aí, empresas que começam a fazer o básico se destacam muito. Exemplo, Nubank. Então, todo mundo fica apaixonado com o tal do Nubank, porque simplesmente colocou o cliente no centro, mas não numa lógica totalmente, nossa, o que é isso? Que coisa mais disruptiva. Não. Simplesmente atendendo ele de uma maneira interessante, de uma maneira como os próprios fundadores gostariam de ser atendidos e não pegando uma fila de banco, né? Então, acaba que tem muito isso, né, no mercado. As pessoas querem muito disruptar. Eu até vi um vídeo, passei para a equipe também esses dias, que é um vídeo do Jeff Bezos, na entrevista e etc, que as pessoas perguntam para ele o que ele esperaria dele 10 anos, né, o que ele imagina de inovação, e é curioso que ele responde, cara, todo evento que eu vou, as pessoas me perguntam isso, o que vai mudar daqui 10 anos, qual que vai ser a próxima inovação e etc. Mas quase ninguém me pergunta o que não vai mudar daqui 10 anos. E aí ele resume falando que, cara, eu consigo fazer uma estratégia de negócio em cima desses 10 anos que vão permanecer os mesmos. Agora, o que vai mudar, como é que eu vou ter um plano de negócio sólido? E aí ele até cita exemplo, né? Cara, eu não consigo imaginar que daqui 10 anos meu cliente vai estar pedindo para eu entregar mais devagar as compras, ou que eu tenho um preço muito mais caro. Eu não consigo imaginar.
que isso vai mudar dessa maneira, sabe? Então ele concentra nesses pontos que não vai mudar. É curioso, né? Cara, que aula, né? Que aula, né? Você falou, né? E eu li agora, faz pouquíssimo tempo. Ah, legal, Tá aqui, pô. né? A loja de tudo tá aqui na minha mesa ainda, porque ainda tem alguns trechos aqui que eu aproveito, né? Mas, assim, te ouvindo falar, me vieram vários pontos interessantes, tá? Mas eu vou aproveitar que você falou de Jeff Bezos e vou trazer um exemplo aqui que ele deu, tá? Ele tem um exemplo aqui nesse... Exemplo não, né? Porque esse livro aqui, ele não foi escrito por Jeff Bezos, né? Ele foi escrito por Brad Stone, né? Então, é uma pessoa que ficou estudando ele e tal, e vendo as situações, entrevistando ele, entrevistando pessoas, amigos dele, e trouxe as histórias para o livro. E ele trouxe uma história para esse livro aqui, e daí, de novo, né, Jeff Bezos dando aula pra gente, né, falando do básico, né, cara, faz o básico, cara, o cara te mandou uma mensagem te perguntando assim, ó, eu tenho interesse no teu produto, como eu faço para saber mais? Por favor, cara, coloca essa pessoa falando com outra pessoa, ela quer comprar de você. Você gastou no Google Ads, você gastou com o Facebook Ads para levar esse cara para o teu site. Não rasga o teu dinheiro, não manda ele para fora do teu site para falar contigo, fala com esse cara. Aí Jeff Bezos pegou, ele estava numa, ele viu uma reclamação de um cliente, né? Um cliente reclamou que tinha entrado em contato com a Amazon para resolver sobre um produto que não tinha sido entregue. E o cliente reclamou que passou, sei lá, 15, 20 minutos esperando para ser atendido e não foi atendido. Essa foi a reclamação do cliente. Ele pegou essa reclamação, né, e foi até uma reunião de diretoria, botou essa reclamação em cima da mesa e perguntou para o diretor lá de operações, né, se ele sabia qual que era a média de tempo de espera dos clientes da Amazon. E daí, esse diretor, que provavelmente não sabia qual que era esse tempo, pegou e disse que o tempo era de, sei lá, 4 minutos, 3 minutos. Quem já ouviu muitas histórias de Jeff Bezos sabe que ele tem uma risada sarcástica, né? E alta, assim, bem alta e tal, né? Ele disse que ele deu essa risada sarcástica, pegou o próprio telefone, ligou para a Amazon, voltou no Viva Voz e ficou aguardando. E nesse período que ele estava aguardando, em alguns momentos, algumas pessoas tentaram interromper, falar alguma coisa, e ele mandava a todo momento as pessoas se calarem. Que ele disse que só ia continuar aquela reunião após alguém atender o telefone. Resumindo a conversa, acho que o atendimento, sei lá, levou uns 15 minutos, né? E daí o que ele falou foi justamente o que você comentou agora há pouco. Se a gente não fizer o básico, a coisa que não vai mudar nunca, que é o quê? A pessoa quer ser atendida rápido, a pessoa está comprando, ou a pessoa já comprou, ela quer tirar uma dúvida. Se eu não der uma boa experiência, um bom atendimento, simplesmente essa pessoa vai comprar de outro. E eu não posso perder esse cliente. Ele tem que comprar de mim, sempre. Então eu tenho que dar um atendimento bom, sempre, né? Então essa foi mais uma aula de Jeff Bezos falando, cara, assim, não deixe o teu cliente esperando, não interessa se você está falando no WhatsApp, no chat ou no telefone. Você tem que atender rápido e de preferência saber com quem você está falando, né? Então Cara, isso aí. isso é curioso, porque assim, até você falou de canal agora de atendimento, eu vejo bastante empresa que às vezes é resistente a essas mudanças, né? Então, por exemplo, cara, o cliente às vezes está na rede social ou no WhatsApp e a empresa fica resistente a atendê-la via WhatsApp. E aí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer mudar o hábito do seu consumidor para entrar num hábito que é só seu, de entrar em tal portal que é proprietário seu, para ele tirar uma dúvida sobre o seu produto e continuar É. comprando? É uma coisa assim, que você fica, cara, realmente, a gente falando aqui parece bizarro, mas existe muito disso, às vezes, acontecendo na empresa de você estar ouvindo e etc. Às vezes você pode nem estar olhando para isso, mas está acontecendo, sabe? Então, existe várias dessas burocracias que são criadas que a gente, às vezes, nem vê, só acontece. Às vezes, por um medo interno de algum problema que já rolou, cria esse processo que burocratiza essa jornada de compra, né? E algo que me veio até à mente enquanto você falava é que, basicamente,
Em resumo, essa jornada de compra, o cara da Amazon vai comprar, ele tem vários canais de atendimento que ele pode fazer, ou ele pode ir para um caminho A da rede social primeiro, vai na Amazon e vai lá comprar, ou ele pode receber uma oferta via e-mail, enfim. Existem N jornadas, e que eu vejo o que a galera mais sofre é na hora de desvendar esse monstro, porque assim, até fazendo um remember aqui para todo mundo, a gente passou por muitos anos e faz todo sentido quando a gente pensa metodologicamente, entendendo a jornada de compra como aquelas etapas, né? Aprendizado e descoberta, reconhecimento de problema, consideração de solução, decisão de compra, aquela jornada linearzinha. É um modelo, né? Igual funil de vendas, funil de marketing. Mas, cara, a gente sabe que não é linear. E aí a pergunta é, como é que você enxerga isso, essa não linearidade dessa jornada, na prática, assim, como que os clientes vêm trabalhando isso da melhor maneira, de conseguir encaixar essa coisa que não é linear em um modelo que seja um pouco mais visível, enfim, como interpretar essa jornada de aprendizado e descoberta, consideração de solução e assim por diante. Eu tenho um documento aqui, que inclusive depois eu posso te mandar, e a gente pode compartilhar com as pessoas que estão assistindo aqui. É um documento muito legal que ele fala justamente sobre essa jornada de compra que você comentou. Só que na segunda parte desse documento ele pontua os pontos de fricção, né? Só que os pontos de fricção eles mudam, né, de empresa para empresa. Então a Nectar tem o dela, a Opens tem os dela e assim por diante, né? Então, esses pontos de fricção é o que as empresas precisam primeiramente mapear no seu atendimento. Então, as empresas precisam fazer o básico, né? Sabe o que é o básico? Liga para a sua empresa. O básico é chame a sua empresa pelo WhatsApp. Esse é o básico, né? Mande um e-mail para um e-mail de contato da sua empresa e veja quanto tempo você vai levar para responder. Daí você vai entender os seus pontos de fricção, né? Esse documento é muito legal, eu vou compartilhar com vocês para que a gente possa mandar aí para quem está assistindo, porque ele dá um boom na cabeça quando a gente olha para ele, porque a grande realidade é que não é difícil, entende? É a gente que tenta, agora vamos botar inteligência artificial em tudo. Para, louco. Né? Deixa as pessoas falarem com pessoas que a coisa vai ser mais fluida, entende? O assíncrono, ele é ótimo quando eu não tenho pressa, quando eu não estou muito interessado. Aí o assíncrono é tranquilo. Quando eu estou a fim de comprar, quando eu estou querendo tirar uma dúvida, quando não foi entregue um produto que eu quis, tem que ser síncrono, mesmo no chat. Tem que entrar alguém no jogo e esse alguém tem que responder, e rápido, e tem que ter uma boa resposta. E não pode ficar perguntando coisas que o cliente já falou, porque isso é fricção. Isso é fricção. Né? Então, eu queria trazer aqui mais uma coisa que eu acho muito legal, que eu escutei esses dias, que é sobre o ROX. Não sei se você já ouviu falar sobre o ROX, né? Que é retorno de investimento sobre a experiência do cliente. Sim. Uhum. Cara, isso aí me deu um boom na minha cabeça, porque eu estava num evento e daí tinha, não sei se tu conhece, tem duas, óbvio que conhece, né? Duas empresas que estão listadas na bolsa, uma é a TOTUS e a outra é a Raia Drogasil. Quem palestrou nesse evento que eu vi foi a diretora de CX, eu acho, da Raia Drogasil. Até um sacrilégio não saber o nome dela agora, porque ela faz parte da nossa comunidade de CS, de CX, né? E eu agora acabei esquecendo o nome dela aqui, mas se eu lembrar até o final eu trago aqui, tá? E eu assisti essa palestra e ela fez uma coisa que nós estávamos sofrendo para comprovar para o mercado há muitos anos, porque a gente lançou nosso produto, falando de experiência do cliente e tudo mais, só que a gente estava difícil tangibilizar e trazer isso para a mesa quando você está negociando e fazer com que o cliente acredite na conta que está sendo feita, porque ganho de produtividade ele é difícil de calcular. Entendeu? Sim. Porque quando você pega uma coisa que custa R$100 e você começa a pagar 70, você sabe que você teve 30% de ganho. Agora, quando você pega e você simplesmente, uma pessoa que atendia 10 clientes agora atende 15, isso é ganho de produtividade, você vai ter que calcular em cima da folha de pagamento, e daí as pessoas têm uma dificuldade de fazer o cálculo, e a segunda dificuldade é de aceitar o cálculo. Né? Perfeito, perfeito. E essa mulher maravilhosa, ela fez isso, entendeu? E ela fez isso dos últimos 2 anos da Raia Drogasil, e ela provou que todos os clientes que tiveram um atendimento mais fluido,
que foram para o aplicativo, que ganharam desconto, que receberam ofertas personalizadas, todos esses clientes tiveram um aumento de market share. Todos esses clientes, tipo assim, o cliente gastava R$ 200 por ano, R$ 300 por ano, foi para R$ 500, R$ 600. E o que foi vendido para esse cliente? Esse cliente comprava aspirina, ele está comprando mais aspirina? Óbvio que não. Óbvio que não. Não, agora esse cara está comprando pasta de dente, o cidadão vai ser pai, ele está comprando fraldas, entendeu? Por quê? Porque a Raia do Brasil sabe disso. Eles têm a informação, então eles aproveitam a informação que o próprio cliente deu para eles em algum momento, em alguma compra, e eles começam a alimentar aquilo com mais sugestões de compra, tirando fricção do atendimento, dando desconto e tal. E aí vem o ROX, que é o retorno sobre a experiência do cliente. Que maravilhoso, porque é difícil comprovar esse tipo de coisa. Mas ela mostrou Sim, isso nos últimos 2 anos. Tá? caramba. Não é de agora. Eu tô falando da pandemia, onde todo mundo estava chorando. Eles trouxeram um crescimento absurdo da Raia do Brasil em cima de ROX, né, que é uma experiência melhor do cliente, fez com que o cliente comprasse mais. Então, loucura. E é curioso porque até nessa parte a gente tem de experiência do cliente, não linearidade, a gente se esquece muito ou fica muito focado, né, nessa questão de adquirir mais cliente, adquirir, e muitas das vezes se esquece de atender bem o cliente que você já tem, porque ele é um próprio motor de adquirir novos clientes ou de aumentar a receita, porque se você está em contato com o seu cliente muito tempo, ele bem consultivo, naturalmente vão aparecer oportunidades. E naturalmente ele vai te entender como resolvedor de problemas para além daquilo que você resolveu inicialmente. Isso é uma puta de oportunidade para você conseguir vender mais e melhor para esse mesmo cliente. E não ficar dependendo só de mídia paga, né? Essa é outra fricção que a gente vê bastante. E inúmeros casos que a gente já viu de empresas que queimam o canal de comunicação, como o próprio Facebook ou o YouTube, com um anúncio interruptivo demais, e que criam um bad branding, assim, né, sobre a marca, que começa a colocar de maneira estigmatizada, etc. Olha lá, os carinhas lá de tal empresa que tá toda hora no meu YouTube atrapalhando o meu vídeo, sabe? E às vezes a gente desconecta toda essa parte. E o que é bem curioso nessa parte de não linearidade é que às vezes a gente tenta forçar o cliente, eu vejo muito esse erro, tá? Forçar o cliente por passar por determinados caminhos, porque a nossa jornada está desenhada dessa maneira. Então, assim, cara, a gente tem que desenhar as jornadas, e isso eu defendo muito, de realmente desenhá-las e desenhar várias delas. Porque dentro da empresa você vai ter no mínimo 200 ou 300 jornadas para você poder desenhar, que já acontece, que você só não tem mapeado, ela já acontece, você precisa mapeá-la e entender como é que funciona isso. Então, a gente já sabe que, por exemplo, um cliente que chega na tua empresa através de uma indicação, ele já veio bem falado da sua solução. Então, a chance dele converter é muito maior. Então, qual que é a fricção que você vai ter que remover dali? Agora, um cliente que nunca ouviu falar de você, converter num anúncio, numa mídia paga, no e-mail marketing, alguma coisa do gênero, ele vai vir com mais objeções. Como é que eu trato esses clientes de maneira igual? O cliente que é do evento, ele vem com outra pegada. Então, algo até para deixar de prático aqui para a turma que escuta a gente, é que, cara, concentra nisso. Entende pelo menos a origem desses tipos de lead, entenda que vai ter uma conversão diferente e entenda que o discurso precisa ser diferente. Um cara que está no evento, ele está, às vezes, no momento que você precisa despertar a curiosidade dele para o momento futuro e manter esse engajamento, educá-lo muito bem. O cara que vem de indicação, às vezes ele não precisa de tanta educação, ele já sabe o problema dele, ele já viu alguém que resolve aquela dor muito bem, já viu um case, então assim, ele está mais próximo ali do fechamento normalmente, tá? Então, são coisas que a gente pode aplicar de prático para deixar de usar só essa jornada de compra, de forçar o cliente, de tipo assim, ah, beleza, você está ali em determinado momento, sabe, porque você baixou um e-book de tal assunto. Cara, às vezes você baixou um e-book lá, mas você está muito mais avançado na jornada de compra. Isso não precisa ser um delimitante para você tratar de uma forma ou de outra. E adaptar o discurso através desses canais, né? Então, tem cliente que consegue ser muito bem guiado ali através do WhatsApp, por exemplo, e você não vai forçar ele a algum outro tipo de jornada. Você vai ser conveniente para ele e ajudá-lo, guiá-lo nessa
compra, né? Então, essa mudança de lógica é muito interessante, que não é o time de vendas realizar uma venda, né? Mas sim guiá-lo ao longo desse processo. Assim como o marketing também. O marketing tem a função de guiar esse lead ao longo daquele caminho, e não simplesmente pegar na mão dele e forçar, né? O cara baixa o material, você joga lá pro time comercial e vai embora. E liga para ele, oferta, desconto, esse tipo de coisa. Cara, às vezes o cara tá querendo só estudar, sabe? Então, tem toda essa dinâmica que é bem curiosa, né? Não sei se já teve alguma experiência dessas também. É que basta uma pergunta, né, Eduardo? Basta você perguntar o que, que o cliente está, em que momento o cliente está. De novo, o básico, né? De novo, o básico, né? Então você falou assim, pô, eu quero definir a, a, a jornada por onde o cliente vai passar a partir da origem dele. Só que a origem pouco fala sobre esse cliente, né? Quem vai te dizer de fato o que está querendo é o próprio cliente. Por que não perguntar para esse cliente, mas perguntar de verdade, uma pessoa perguntar para ele, pô, legal que você baixou o nosso e-book e o que, que você está procurando? Como é que eu posso te ajudar? Cara, uma pergunta simples, né? Como que eu posso te ajudar? E daí a pessoa vai te dizer: não, eu estou estudando sobre o teu produto. Não, eu quero saber o preço. Daí a pessoa te dá o direcionamento. A partir do que a pessoa te falou, aí sim você segue, né, nas jornadas que você definiu de acordo com cada necessidade. Mas eu concordo muito com você que, cara, a gente está gastando muito dinheiro, né, com Google Ads, Facebook Ads, e acreditando que a gente sabe que quem clicou, quem apertou no botão, quer fazer tal coisa. E não é isso. Eu não acredito nisso. Se vocês entrarem no site da Opens, opens.com.br, vocês vão ver no cantinho inferior esquerdo, direito, desculpa, tem um botão ali, que é um botão de atendimento, que é o nosso produto. Nosso produto é esse botão. Né? E nesse botão, quando clica nesse botão, o cliente ele tem 3 opções ali. Né? Ele pode escolher falar pelo WhatsApp, que é o óbvio, né? Todas as pessoas têm. Ele pode escolher falar por um chat dentro do site mesmo, sem ir para o WhatsApp. E ele tem a opção de falar por voz. Né? Daí, quando a pessoa vê ali o botão por voz, a pessoa, às vezes, né, alguém que está negociando com a gente, pensa assim, isso aí, então, quando clicar ali, daí eu tenho que usar meu telefone para ligar e tal, e assim. A gente falou, não, quando a gente pensou no nosso produto, nós fizemos uma pesquisa de mercado e nós identificamos uma coisa muito importante, que é básica, mas poucas empresas identificaram. E daí eu vou te fazer uma pergunta, tá? Você tem telefone fixo em casa? Não, Quem é que você conhece que tem telefone fixo em casa? nem minha avó mais. Minha avó tem 94 anos, tá? Ela tem um celular, tá? Então, cara, o telefone fixo, ninguém mais tem telefone fixo. Beleza? Por que, que as empresas ainda têm telefone fixo? Daí a gente fez essa pergunta lá atrás e a gente arranjou uma resposta para ela. As empresas têm telefone fixo porque os clientes querem um atendimento por voz. Beleza? Tá, mas esse cliente ele vai na lista telefônica procurar o telefone? Não. Esse cliente vai no Google procurar o telefone, ele vai na internet procurar esse telefone. Beleza, quando ele acha esse telefone, como é que ele acha esse telefone? Eu vou lá e escrevo Nectar CRM no Google. E daí aparece lá anúncio, Nectar pagando por esse anúncio. Daí o cliente clica no anúncio. Lá se foi R$1,50 da Nectar, que está pagando para o cara clicar. Beleza, legal. Aí o cara vai no site, entra no site da Nectar, daí ele, eu quero ligar para esses caras porque, pô, a Opens me indicou a Nectar e quer dizer que a Nectar é boa. Então eu vou falar com alguém já para logo saber o preço e comprar. Daí ele vai atrás do site para procurar o telefone da Nectar. Daí ele acha o telefone da Nectar. Aí o cara tem que sair do site para ligar para a Nectar. Cara, rasguei meu Fricção. 1,50, fricção, bicho. Loucura máxima. Então, quando a gente viu isso acontecendo, a gente disse assim: ninguém mais tem telefone fixo em casa, mas o cliente quer atendimento por voz. O cliente não vai na lista telefônica, ele vai pela internet. E eu já paguei para ele entrar no meu site, então eu não posso mandar ele embora do meu site. Como eu faço para dar um atendimento por voz para o meu cliente sem tirar ele do meu site? Como que eu posso fazer isso? Então nós criamos uma forma de o cliente, inclusive capturar o lead, né?
fazendo ele dar o nome e o telefone, mas nós criamos uma forma do cliente falar com os nossos clientes e conosco, sem ter que fazer uma ligação usando uma operadora e sem sair do site. Então o cliente vai lá, clica no botão ligar, ele deixa o nome, deixa o telefone, nós abrimos um canal de voz. Ele não tem que instalar nada no computador, não tem que instalar nada no celular, só vai permitir o uso do microfone e sai falando com a empresa. É um atendimento por voz, mas do jeito atual, né? Então você, no início da nossa conversa, você falou assim, as coisas estão mudando, e tem empresas que não conseguem acolher essa mudança e naturalmente perdem os clientes que já acolheram a mudança. Todo mundo faz pesquisa no Google, todo mundo chega onde quer nas empresas pelo Google. E muitas empresas ainda pagam por isso. Por que eu vou mandar meu cliente para fora do meu site se ele já está lá? Por que eu vou mandar ele usar um canal que ele nem tem, que é o telefone fixo? Então, de novo, né? É o básico. É o básico, né? E usando um pouquinho dessas novas tecnologias que estão por aí. Pô, show de bola, cara. E tem essa fricção de levar para outro canal, às vezes faz com que a pessoa nem entre mais em contato, né? Então, não, nosso suporte não é via direct do Instagram. Parabéns, você ganhou mais um hater lá, não vai conseguir desenvolver aquele assunto lá e vai perder o interesse, porque a gente fala o tempo todo, até com essas mudanças, sobre atenção, né? Não podemos perder a atenção, precisamos estar em todos os canais, etc. Mas o que eu vejo muito é uma ansiedade de estar em todos eles, mas sim algo muito conectado ali, sabe? Então, assim, cara, o atendimento é um só. É isso que eu acho que ainda falta. Pensa que seu atendimento é um só. Via telefone, via e-mail, via WhatsApp, via Instagram Direct. Não tenta segmentar todos eles como se fosse algo de outro mundo, que você vai ter, tipo, sei lá, uma equipe atendendo um, a outra equipe atendendo outro. Não, se é cliente, é suporte, alguma coisa do gênero, ele tem aquele canal e ele está falando com a tua empresa, ele não está falando com a equipe. Essa é outra diferença muito importante. Então, assim, como a sua marca está ali respondendo, ele tem que ser bem atendido em qualquer lugar que ele estiver, não só quando ele é um cliente seu. E claro que você vai adaptar a mensagem para aquele canal, né? Então a conversa assíncrona vai delimitar algum tipo de comunicação, que a conversa síncrona vai delimitar outro tipo de comunicação. Isso é super importante para fazer com que o emissor consiga efetivamente enviar um código que o receptor consiga decifrá-lo, né, nesse canal de comunicação. E no meio disso entra muito a mensagem errada no momento errado, esse tipo de coisa. E também a mensagem certa no momento certo. Então, tem algumas lojas, por exemplo, que algo muito simples, assim, que a gente fala, principalmente estando no mercado de CRM, que fala assim, acho que desde que o mundo é mundo, sabe? Desde antes de tecnologia sobre aniversariante, etc. E que é um exemplo, assim, né? Então, tipo, sei lá, você tem na sua base de contatos, pelo menos você captou ali a data de aniversário, você tá no varejo, coisa do gênero. Mesmo não estando no varejo faz sentido, mas quem usa mais é a parte varejista. Enviar uma mensagem para quem está chegando perto do aniversário, para ver se, enfim, consegue ter algum tipo de benefício ali dentro, esse tipo de coisa. E, tipo, já recebi mensagens muito horrorosas e mensagens muito boas nesse período. Então, o período de aniversário, existe essa diferenciação, então até de lugares, venha comemorar seu aniversário aqui, Eduardo, tudo bem, etc. Vídeos também, sabe, áudio no WhatsApp, coisas assim que eu nunca tinha visto. Mas assim, cara, o que eu queria ouvir de você é o que você está vendo de case legal dentro da Opens mesmo, dentro com os do Unique, e também de outras empresas que têm proporcionado uma experiência legal, assim, exemplos mesmo, porque às vezes a gente vai falando, a galera, beleza, eu entendo que eu estou fazendo besteira, não tá legal, mas cara, por onde que eu começo, o que é um case legal de atendimento, enfim. Eu vou aproveitar o exemplo que você deu do aniversário, porque nós temos uma grande varejista do Brasil, uma empresa que tem lojas de departamento. Ela tem 174 lojas hoje no Brasil, e nós estamos implementando isso agora. Hoje foi o treinamento, inclusive. Né? Eles descobriram, o óbvio, né? Mas eles descobriram nos últimos meses que quando o vendedor estabelece uma conversa amigável com o cliente, que já é cliente da base, o cliente quer comprar uma chaleira elétrica, um micro-ondas, ele chama aquele vendedor para perguntar, e aí, tem a marca tal, tem para entregar agora e tal. E daí eles disseram assim, tá, beleza, então agora, em vez de ficar sendo passivo, esperando esse cliente chamar,
nós vamos criar alguns gatilhos para fazer esse cliente ter vontade de voltar na loja para comprar. E daí, a gente está implementando uma possibilidade agora de o sistema dessa empresa vai mandar todos os dias para os clientes, todas as semanas, toda segunda-feira, para os clientes que fazem aniversário naquela semana, a seguinte mensagem: olá, aqui é da empresa tal, estamos muito felizes juntamente com você pelo seu aniversário, e aqui está o seu cupom de desconto que você poderá utilizar nos próximos 30 dias, que é um desconto de aniversário. Caso você tenha mais dúvidas, é só me chamar aqui que eu te ajudo. E essa mensagem sempre sai no nome de algum vendedor. Então, por exemplo, a loja de departamento fica em Curitiba e o vendedor lá do Eletro é o Roberto. Então a mensagem sai assinada pelo Roberto, mas ele está saindo lá junto com milhões de mensagens. Quando o cliente responde, bate no vendedor Roberto. Então legal. A empresa está fazendo uma ação de aniversário, que é uma ação de marketing, que não vai ocupar o vendedor da loja, mas se esse cliente tiver interesse de usar aquele cupom, que é bom, porque ele vai aumentar o market share, vai comprar mais, aí cai justamente em quem vai poder dar um bom atendimento para essa pessoa, né? Que é a pessoa que está próxima, né? Então, se o cliente é de Curitiba, ele tem que cair na loja de Curitiba. Se ele já está cadastrado em alguma loja, ele tem que cair naquela loja de Curitiba. Não, estou em Florianópolis, tem que cair para o vendedor de Florianópolis. Então, que é uma coisa bem, bem legal. E uma segunda questão que, assim, uma coisa legal das pessoas que estão nos assistindo saberem é que nós temos muitos clientes que utilizam o Nectar CRM e o NIC, né, que é o sistema da Opens, integrados. Uma coisa muito prática que já vem acontecendo e que tem... isso é feedback de cliente, inclusive nós estamos, junto com a Anaju, preparando aí um case de sucesso, com depoimento por vídeo, inclusive, de um desses clientes, contando o que mudou desde que eles fizeram essa implementação. Existe uma coisa que acontece quando o cliente está em negociação, né? Então, vamos dizer que tenho um cliente em negociação com a Nectar, e o cliente, às vezes, ele tem, sei lá, 4, 5 interações antes de fechar, né? Às vezes ele chama o vendedor pelo telefone, às vezes ele chama no WhatsApp, às vezes ele chama no chat para tirar dúvidas, para saber se o preço é aquele mesmo, para saber do desconto, e assim vai. E uma das coisas mais chatas que a gente já comentou no início aqui da nossa conversa, é a pessoa, toda vez que ela vai fazer esse contato, ela tem que explicar tudo de novo. Né? Ela tem que dizer o que está acontecendo ou cair em outras pessoas. Por isso que as pessoas adotaram tão rápido o WhatsApp, porque o WhatsApp já mostra, né? Quem está chamando é o Eduardo da Nectar, que está negociando comigo. Só que, cara, as empresas perdem gestão quando elas usam o WhatsApp só no celular exclusivo do vendedor, entende? E isso é um problema, porque daí a empresa acaba perdendo gestão sobre aquilo. Ela não sabe de quantas conversas eu preciso trocar com o cliente antes de vender. Eu preciso saber disso para poder conseguir ampliar minhas vendas, para conseguir replicar o processo, né? Então a gente trouxe isso para dentro da nossa plataforma. Integrado com o Nectar, o que mudou? Quando esse cliente que está em negociação vem chamar, seja pelo WhatsApp, chat ou até por um atendimento por voz, esse cliente ele tem que registrar ali qual que é o número de telefone dele, que é o número que está cadastrado dentro do Nectar. Então, quando esse cliente entra em contato, a pessoa da Nectar que vai atender, seja por voz ou por chat, sabe quem é. E o melhor, vai ver por dentro do Nectar quem é com o histórico da negociação. Então, se é o Silveira aqui que está negociando com o cliente, e o cliente está ligando, ou o cliente está me chamando no chat, vai bater na tela essa negociação dentro do Nectar, tá? E esse vídeo está lá no site da Opens, inclusive, é só ir no menu integrações, tá Nectar lá, clica lá que tem esse vídeo mostrando isso acontecendo, tá? O cliente, ele liga. Quem vai atender do outro lado, se ele estiver negociando comigo, vai abrir para mim, na minha tela do Nectar, a negociação aberta com todo o histórico de negociação com o cliente. Então, eu consigo dar um atendimento para o cliente personalizado, dizendo, e aí, Eduardo, beleza, estou vendo que você está me chamando aqui, ficou mais alguma dúvida sobre a nossa negociação? Então, eu sei o que está acontecendo ali, eu não preciso perguntar e começar tudo de novo. Mas pode acontecer, do Francis aqui, do Silveira,
que está atendendo o Eduardo não estar presente, não conseguir atender agora. E o cliente também não pode ficar esperando, afinal de contas, esse cliente está em negociação. Então, nós temos a possibilidade de transbordar este atendimento para outra pessoa da mesma área, no caso do comercial, e essa pessoa também recebe o histórico. Então, essa pessoa, por exemplo, quem atendeu agora foi o João, e o João disse assim, tudo bom, aqui é o João, eu estou vendo aqui que você está com uma negociação em aberta com o Silveira, e eu estou vendo aqui que ele te mandou uma proposta atualizada ontem, é sobre isso que você quer falar? Talvez eu possa te ajudar. Se você não quiser falar comigo, logo que o Silveira voltar aqui do almoço, eu já passo para ele a tua demanda. Então, isso é uma integração que, a princípio, pelo que eu conversei com a equipe da Nectar, somente a Opens tem isso com a Nectar, né, uma integração exclusiva, onde nós conseguimos identificar um cliente que está entrando em contato e conectar este cliente com quem está negociando, né? Então, essa capacidade da Opens de tornar o Unique, que é a nossa plataforma, uma centralizadora dos pontos de contato, conectando a negociação que está no CRM ou um atendimento que está no sistema de Service Desk, é o que proporciona uma experiência melhor de atendimento para o cliente, que é o nosso principal personagem, né? Que é quem sustenta os nossos negócios. Então, isso é uma coisa prática que já vem acontecendo, nós temos cases, Nectar e Opens, fazendo isso, e isso tem mudado, né, a experiência de quem está comprando e, obviamente, né, tem acelerado o processo de venda, né, melhorando a jornada de compra. Sim, e é curioso, porque enquanto você falou, o jeito que você descreveu, você falou primeiro do problema, entrou a fundo no problema, depois trouxe como que a solução ideal se encaixaria. E, tipo, a tecnologia é o plano de fundo para ligar esses dois caras ali, né? A solução e o problema. Que é muito do que a gente vinha falando no começo, que às vezes a gente se apaixona tanto pelo produto, ou tanto pela solução, ou tanto pelos nossos processos internos, que esquece totalmente essa experiência do cliente, de como ele gostaria de ser atendido melhor, sem tanta fricção, né? E aí você começa a ter intrigas, enfim, de diferentes áreas, departamentos e até conflitos com o próprio cliente, reclamações, burocracias e coisas do gênero. E essa jornada fluida, quando salta no olho ali do seu cliente, que você realmente está dando uma atenção especial para ele, cara, isso muda negócio, isso muda negociação. Então, eu já ouvi diversas vezes, pensa que seu cliente tem, de novo, com tanto de informação que tem soluções, igual o Francis falou aqui no começo, né? Muita coisa virando commodity. Então, assim, o que vai diferenciar é a experiência mesmo que ele tem com a sua empresa. E a experiência é justamente ao telefone, quando ele está falando, no WhatsApp, enfim, que você tem aquele contexto que a pessoa não precisa repetir. Aí ele vai numa ferramenta B, ou ele vai num serviço, numa outra loja, ou num outra, enfim, num outro lugar, e ele tem uma experiência péssima. Então, assim, cara, eu já tenho uma experiência péssima antes de comprar, imagina depois que eu já comprei, né? Imagina como é que vai ser o inferno na minha vida depois que eu estiver dentro dessa base aqui. E algo bem curioso também, que eu vejo bastante resultado ao aplicar esse tipo de estratégia de comunicação, é fazer essas segmentações em grandes grupos. A gente chama isso de cluster, mas assim, saindo do tecnicismo total, cara, não olha a sua base. É claro que depende da quantidade de clientes que cada pessoa tem, cada empresa tem, mas não olha a sua base como uma só. As médias distorcem muito as coisas. Então, assim, cara, segmenta isso em grupos focais. Então, o próprio caso do varejo que você falou, bicho, se é uma pessoa de 20 anos, por exemplo, de 20 a 25 anos, de 20 a 30 anos, ele vai ter talvez um tipo de compra que ele vai ter, vamos supor que é uma roupa. Ele vai ter um tipo de compra diferente de uma pessoa que é de 50 a 60 anos normalmente. Então, assim, isso é importante para você conseguir levar não no one-on-one ali a mensagem, quanto mais der melhor, só que até em formar grupos, você consegue ter uma comunicação melhor com seus clientes e realmente ter aquela sensação de que você entende o seu cliente. É isso que as grandes empresas investem rios de dinheiro para fazer e que você consegue fazer sem investir rios de dinheiro. Quando você tem essas experiências conectadas, então, assim, a jornada do seu cliente está em um lugar, você consegue ter essas informações fáceis e atualizadas ali, você perde muito menos tempo do que perderia se você tem totalmente informação descentralizada, você vai comunicar, precisa abrir o WhatsApp no celular, aí você não sabe o que conversou, aí tipo, um vendedor tira férias, ou um atendente tira férias, ou sai do escritório, aí você precisa atender, aí você tem que... Como é que é mesmo que você estava falando com outra pessoa, com o Francis lá, ele saiu, eu não estava a par. Então, são todas coisas que às vezes, de novo, a gente peca pelo excesso de querer inovar demais e esquece do que é o básico para atender bem, né, esses clientes.
Então, assim, Francis, para a gente já ir para a reta final, cara, o que você daria de dica? A gente gosta aqui sempre finalizar com dicas bem práticas, de tipo assim, bicho, beleza, assisti isso daqui, tô comprado na ideia. O que eu devo fazer fechando essa aba aqui? Quais são os primeiros passos que eu preciso olhar? Então vamos lá. O que eu sempre falo é assim, né? Vamos, não tenho o sistema da Nectar, não tenho o sistema da Opens e eu quero imediatamente aplicar alguma melhoria na minha empresa, né? Então, o que eu posso fazer já? Desliga esse vídeo aqui e chama a tua empresa no WhatsApp. Liga para a tua empresa. Faz uma ligação para a tua empresa. E com uma folhinha, obviamente, caneta na mão, e anote quais são os pontos de fricção do seu atendimento. Porque isso é o básico. Se você não der uma boa experiência de atendimento, uma acolhida boa para o teu cliente, você perdeu na largada. Então isso você tem que fazer imediatamente. Isso é fácil, isso é barato e você pode fazer imediatamente. Entre em contato com a tua empresa pelos canais que você mesmo disponibilizou e anote quais são os pontos de fricção. Depois que você tiver anotado quais são os pontos de fricção, comece a corrigir aqueles que a princípio não vai ser necessário contratar uma ferramenta mirabolante para fazer. Mas, obviamente, conforme você vai evoluindo, você vai sentindo a necessidade. Então, quando eu contrato a Nectar CRM, eu uso só o funil de vendas. Só que com o tempo, eu vou usando outras funcionalidades, eu vou usando o histórico da negociação, eu vou usando a parte de anexar proposta, eu vou usando a própria possibilidade de criar proposta e assim por diante. Então, é uma evolução. Então, se eu estou querendo fazer melhorias, de novo, gente, vamos começar pelo básico. Faz o básico bem feito e depois você vai dando aquela sofisticada. E nós aqui da Nectar e da Opens estamos aqui justamente para ajudar vocês. Então, assim, na Opens nós temos uma comunidade CX, a Nectar também tem uma comunidade, e a gente, fora as comunidades, a gente vem realizando benches para conseguir trocar informação com as empresas. Então, assim, gente, isso é de graça. Não custa nada conversar, entende? Então, vamos trocar ideia. Pode me chamar, eu tô nas redes sociais, estou no LinkedIn, pode me chamar, vamos marcar um papo, entendeu? E vamos conversar para ver como que a gente pode fazer para melhorar, né? Se depois, futuramente, a gente vai contratar uma ferramenta ou não, é porque tem um motivo, é porque tem um retorno de investimento. Mas hoje, na prática mesmo, sem querer sofisticar demais, pega um papel, uma caneta e entre em contato com a sua própria empresa pelos canais que você disponibilizou e veja como você pode fazer para melhorar a experiência de atendimento do teu cliente. Isso dá para fazer hoje, agora, né? Excelente, cara. Eu vou pegar já esse próximo passo e eu mesmo vou aplicar aqui dentro para realmente fazer. A gente acaba que se perde, né, nessa jornada, fica querendo implantar várias coisas e esquece de realmente avaliar como que o seu cliente está sendo atendido, se ele está sendo bem atendido ou não, ou realmente esses pontos de fricção. Cara, um prazer enorme te ter aqui no Better Call Sales. Acho que merece mais um episódio depois para a gente prolongar e navegar em outras temáticas. Foi um prazer enorme estar aqui com você. E aproveitando essa deixa, cara, quem quer fazer um benchmark contigo, qual que é o melhor lugar para entrar em contato? LinkedIn, enfim, Instagram, enfim, onde você está de mais fácil acesso para a turma aqui conseguir te encontrar e conversar contigo, cara. Então, nós temos uma equipe muito bacana na Opens, né? Então, aquele botão de atendimento que tem no site da Opens é o melhor canal, né? Porque é através daquele botão, primeiro, que eu não vou perder a pessoa depois de vista, né? E segundo, que quem for atender vai imediatamente marcar aí o dente, né? A gente tem, óbvio que a Opens tem várias pessoas aqui, né? Nós temos também aqui o Leonardo Pena, que é o cara que inclusive coordena a comunidade de CX e também realiza alguns bentes. A gente tem a nossa diretora de operações, que é a Victoria Conrad, que inclusive palestrou no último Startup Summit. Tem a nossa CEO também, que é a Jonara Conrad, que também palestrou no último Startup Summit, o CTO, que é o Douglas Conrad também. Então, nós estamos aqui à disposição para trocar ideia, para evoluir, né, como pessoas, como empresas, né, e a coisa mais importante que nós precisamos fazer é unir forças. Porque se nós unirmos forças para fazer o nosso trabalho de um jeito melhor e mais bem feito, todos nós vamos crescer.
Eu fiquei feliz demais quando eu conversei com a Ana Júlia, dizendo nós vamos gravar um podcast para ajudar os nossos clientes, os nossos possíveis clientes, a melhorar a jornada de compra dos futuros clientes deles. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Olha a contribuição que a gente está dando aqui. Nós estamos investindo 1 hora do nosso tempo para melhorar o mercado. É isso que nós estamos fazendo aqui. E é isso que a gente tem que fazer, porque naturalmente as nossas empresas, os nossos produtos vão crescer e vão evoluir, porque nós estamos na linha de batalha, né? Nós estamos na trincheira, que nem você comentou antes. Boa, excelente, cara. Muito bom esse conteúdo. Cara, e um super prazer estar aqui. Sempre seja bem-vindo à nossa casa, às nossas comunidades, a toda a nossa jornada aqui e todo o nosso ecossistema. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça, deixa aqui o seu comentário, coloca ali que você gostou e sugira o próximo papo. Então isso, que nem o Francis falou, é para você, tá? E se você quer melhorar a experiência do seu cliente e usar dessa conexão de ferramentas, como o Francis aqui bem disse, sobre casos práticos e conseguir conectar toda a experiência do seu cliente antes da compra, durante a compra e no pós-compra, a gente vai deixar um link aqui embaixo. Você vai ter uma condição especial se você vier desse podcast, desse conteúdo aqui. Espero que você desfrute, aplique a técnica de entrar no seu processo comercial, ver todos os seus atendimentos se estão sendo feitos da maneira como você espera e aplique as tecnologias e também as metodologias para conseguir atender mais os seus clientes, fazer esse país, esse Brasilzão aí para frente e todo mundo sair ganhando. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo Better Call Sales. Um abraço e até mais. Um abraço.